Deus seja louvado. Em 1997, eu ia ser preso, ia ser mandado embora da Polícia Militar. Para quem não sabe, eu comecei a fazer minha escola de soldado em 1996. Só que assim, virou o ano, né, fazendo a escola. Comecei em 96, terminei em 1997. E lá na escola de soldado, eu trabalhava lá na escola de soldado na banda de música lá, né? Eu sou músico, né? Então lá tem uma bandinha de música lá e eu tocava na escolinha. Fala Max 9, boa tarde. E aí, eu gostaria de contar isso pra vocês aqui. O que foi que aconteceu e como foi que eu escapei dessa situação, tá? É assim, um belo dia, eu tava lá na banda de música lá, tava treinando, né? Lá em Pirituba. Boa tarde, André. E quando terminou ali o treinamento das músicas ali e tal, que a gente toca na escola de soldado, por volta de umas 19 horas a gente terminou de treinar, eu resolvi ir pro alojamento. Quando eu cheguei no alojamento, boa tarde, Gilberto, boa tarde, Anésio. Quando eu cheguei no alojamento, o que aconteceu? Eu reparei que a minha cama, minha beliche, né, eu dormia lá, né? Tiago, eu reparei que minha beliche estava toda bagunçada. Meu lençol estava... Aluno soldado era fogo. Eles pegaram meu lençol, deram nó nos meus lençóis, meu lençol, meu cobertor. Eu levava meu terno, meu instrumento, né? Então sempre que tinha oportunidade eu procurava uma igreja para me tocar. Para quem não sabe, eu sou músico da Congregação Cristã no Brasil já há muitos anos já, né? E poxa, isso aí era motivo de gozação dos caras, né? Porque, pô, naquela época o cara que era evangélico, cristão, crente, ele era meio... O pessoal bagunçava um pouco, né? E tinha gente que não gostava, mas enfim, tinha vários alunos lá que também eram da mesma crença que eu. E a gente sempre se misturava ali à noite e ia congregar. E os alunos lá no alojamento pegaram meu terno, deram nó nas calças do terno, deram nó na minha gravata, cara. Enfim, eu comecei a desatar aqueles nós ali, e de repente eu vi uma sacolinha de mercado. Sabe essas sacolinhas de supermercado? Tinha uma sacolinha de supermercado em cima da minha cama. E dentro dessa sacolinha de supermercado tinha um monte de documentos de alunos soldados. Era funcional de aluno, né? E eu peguei aquela sacolinha, mas tinha muito mesmo, pessoal. Tinha mais ou menos uns 50 documentos daquele. Eu comecei a pegar aqueles documentos e comecei a olhar, né? E fui falando ali os nomes e tal. Até que eu vi lá um nome lá e fui chamando o pessoal. Eu falei, pessoal, alguém sabe de quem que é isso aqui? E fui chamando o nome daqueles documentos, né? Até que eu chamei o nome lá, né? Falei, quem que é Fábio Escoton? Aí um aluno falou assim, pô, esse cara é do meu pelotão, cara. Esse cara é do meu pelotão. Fala, Danilo, amém, Ronan, Monteiro. Eu falei assim, poxa, mas o que isso tá fazendo na minha cama, né? E aí um aluno falou assim, você não tá sabendo o que aconteceu, cara? Eu falei, não, o que aconteceu? Meu, arrombaram todos os armários do alojamento de soldado. Todos os armários foram arrombados. Levaram relógio. Naquela época não tinha celular, tinha pager, né? Levaram pager, levaram dinheiro, levaram vale de refeição, a gente recebia vale de refeição, dinheiro. E, poxa, esses documentos são dos alunos. Falei, puxa, mas e agora? Aí um aluno falou assim, meu, não mexe mais nisso aí, não põe a mão e vamos chamar o oficial de dia, né? Então nós chamamos lá, veio o cabo da guarda, chegou o oficial de dia. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque o que ele fez foi muito cruel, muito ruim. Então eu vou evitar citar o nome dele, né? Mas ele colocou nós todos ali, nós alunos soldados do lado de fora no pátio, e ele colocou a gente em forma, né? E chamou o pessoal da SJD lá, Seção de Justiça e Disciplina, e foi chamando um por um e revistando os armários, né? E aí ele chegou e falou pra mim, eu lembro que ele falou assim, falou pros alunos assim, escuta, com quem que tava, onde que tava isso aqui, quem que achou? Ele falou assim, tava lá, tava com ele aí, né? Ele apontou pra mim, né? Aí eu falei assim, poxa, tava comigo, tenente. Ele falou, mas o que isso estava fazendo com você? Eu falei, tava aqui na minha cama. Isso tava na sua cama? Eu falei, sim, tava aqui na minha cama, eu vim arrumar a cama aqui e achei. Ah, quer dizer que isso estava com você, na sua cama, então? Isso, tava comigo. Bom,
O que acontece? Ele começou a revistar os armários. Aí quando chegou a minha vez, né? Eles chegaram no meu armário e falaram assim para mim assim: nós vamos abrir aqui o seu armário, você não quer falar o que tem aqui dentro? Porque se a gente encontrar algum pertence aqui de alguém, você vai sair daqui preso. Então fala logo, né? Porque a gente pode aliviar para você. O que tem aqui dentro do seu armário? Eu falei: tenente, não tem nada, tem as minhas coisas. Aí ele abriu o meu armário, realmente, não tinha nada. Só que esse tenente, ele fez um documento, e nesse documento ele falou que ele obteve êxito em localizar os pertences, né? Alguns pertences dos alunos que foram vítimas do furto lá no alojamento. E o que é pior, ele falou no documento que esses pertences foram localizados em poder do aluno soldado de segunda classe, Zacarias. E ainda colocou no documento que eu era mais ou menos como se fosse o principal suspeito de ter praticado aqueles arrombamentos, né? Bom, esse documento chegou lá na Seção de Justiça e Disciplina, e aí o coronel tomou conhecimento, né? E aí foi aberta uma pequena investigação preliminar, e nessa investigação preliminar eu fui considerado culpado de ter arrombado os armários, culpado de furto, culpado de arrombar aqueles armários, de roubar os alunos. Eu fui considerado culpado, tá? E a coisa foi tão grave, para vocês terem uma ideia, mas foi tão grave, que assim, um dia me levaram lá na Seção de Justiça e Disciplina e me algemaram. Né? Começaram a fazer um monte de perguntas, de interrogação e tal. E eu falei: olha, não foi eu, não fui eu, não tem nada a ver com isso, só achei. Não, que a gente sabe que foi você, que a gente sabe aquela pressão psicológica, né? Confessa, já assina aqui para você ser mandado embora e tal. Eu falei: não foi eu, não fiz nada disso, eu só achei lá. Beleza. Aí eu fiquei chorando ali, comecei a chorar, né? Comecei a tremer e tal. Eu era um menino de 20 anos, né? E aí eu sei que me liberaram, né? Falaram: você vai ser mandado embora, seu bandido, seu ladrão, aqui não tem lugar para ladrão, seu ladrão. Aquilo foi muito humilhante, Eu estava tão feliz porque, puxa, eu nunca tinha tido um emprego assim legal, né? Eu tinha entrado para a polícia. Aquilo tinha me dado uma moral muito alta, né? Para os meus parentes, meus amigos, meus familiares. Puxa, o Zacarias virou policial e tal. Na igreja o pessoal tudo: poxa, que legal, o Zacarias virou policial e tal. E de repente eu ia ser mandado embora. Bom, Pedro Gareto, Jurandir, daqui a pouco eu respondo a pergunta aí, Jurandir. Vai vendo aí. Eu sei que, quando foi um determinado dia, chegaram alguns alunos aí para mim, que me conheciam, né? E falaram assim: Zacarias, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, cara. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: ô Zacarias, é o seguinte, a gente foi chamado lá na Seção de Justiça e Disciplina, e os caras falaram que você é culpado de ter feito isso, mas a gente sabe que não é você. Sabe que você é uma pessoa de boa índole, você inclusive até é crente, né? Da nossa igreja e tudo, né? Os caras da igreja. Mas os caras disseram para nós o seguinte: falou assim, que se a gente não depor contra você, se a gente não falar que foi você, que a gente te viu numa situação suspeita, nós vamos ser mandados embora juntos com você. Olha só que coisa absurda. Nós vamos ser mandados embora juntos com você. E aí ele falou assim: então, Zacarias, você me desculpa, mas eu fui obrigado a depor e falar que eu vi você lá no alojamento, na hora e tal. E eles falaram isso pra mim chorando, gente, chorando. Me abraçaram, falaram: cara, perdão, eu não sei o que eu faço, eu não posso perder esse emprego, Zacarias. Mas eu sei que não foi você, mas a gente está com um remorso muito grande, cara. Eu não sei o que fazer, a gente não pode falar que não viu, senão a gente vai ser mandado embora junto com você. Cara, quando eles falaram aquilo, eu sinceramente não me senti decepcionado com eles. Eu dei um abraço neles, né? Dei um abraço coletivo neles, a gente chorou bastante. E eu falei para eles assim: olha, rapaziada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou crente, eu creio em Deus. E quando eu fui prestar concurso aqui para a Polícia Militar, eu fui lá na minha igreja. E lá na minha igreja, a gente tem lá o nosso rito, né? A gente canta os hinos, toca, e depois vem a hora da palavra. Então o irmão sobe lá, entrega a palavra, né, e tal. E eu fui lá, eu queria ouvir de Deus, Deus queria eu na polícia. E a palavra, ela foi muito clara. Eu me lembro muito bem que foi no livro de Apocalipse. Se não me engano, acho que foi 3, né? E na palavra, o irmão que pregava a palavra falava dessa forma assim, né? Deus tomava e falava assim: irmão, você veio aqui hoje, igreja lotada, você veio aqui hoje, veio buscar a palavra, para ver se você pode prestar um concurso público, se é vontade minha. Deus disse para você por essa palavra, esse desejo que está no teu coração,
não é seu, foi eu quem coloquei esse desejo. Pode prestar o concurso, porque eu vou abrir essa porta para você com a chave de Davi. E ninguém vai fechar a porta que eu vou abrir. Bom, resumindo, né, pessoal? Foram passando-se os dias ali, e estava chegando a hora de eles me mandarem para o PJM, né, para eu responder, né, militar, e também meu desligamento da polícia, né? Com certeza eu seria condenado e preso, tá? Olha só que coisa interessante. Aqui perto da minha casa tem uma loja chamada Loja Andrade, uma loja muito antiga. E eu havia comprado umas camisas, e eles me deram aquela sacolinha, sabe? Sacolinha de mercado, né? Sacolinha da loja. E na sacolinha tinha lá, Loja Andrade, com endereço para a loja, né? É vizinho da minha casa. E, coincidentemente, eu vesti a minha camisa e joguei a sacolinha no lixo. E, na faxina, alguém pegou aquela sacolinha e colocou lá no cesto do lixo. E foi justamente essa sacolinha que foi usada para colocar os documentos dentro. E ainda por cima, foi colocado em cima da minha cama. Para quem acredita em coincidência, isso é uma coincidência, né? Mas para quem acredita em algo a mais, isso foi algo a mais, tá? Bom, eu sei que eu estava numa situação muito difícil, porque havia testemunhas contra mim, havia a situação da sacolinha ter sido localizada na minha cama, ter sido localizada no meu poder, né? Havia inclusive essa prova, que era uma prova cabal ainda, que era essa sacolinha, que é uma loja vizinha da minha casa. Então, assim, eles não tinham dúvidas. Eu não culpo o tenente, sabe? Eu não culpo o tenente. Porque a polícia não é lugar para bandido mesmo. Não é lugar para bandido. Eu não culpo o tenente não, cara. Eu acho que ele estava querendo fazer o bem para a polícia. Sabe? Ele tinha convicção de que eu era um bandido mesmo. Mas não era, né? E, enfim, quando foi um determinado dia, né, estava faltando poucos dias assim para acontecer todos os rigores da lei militar comigo. E eu fui na... Eu chamei os irmãozinhos que tinha lá, né? Inclusive ele é até capitão da BM, tá? Não vou citar nome, né? Mas ele é até capitão da Polícia Militar. Hoje ele é encarregado de orquestra da nossa igreja. Chamei mais uns 3, 4 irmãozinhos lá, todo músico. E falei para eles assim, meus amigos, olha, eu estou precisando muito de Deus, muito, muito, muito. Eu estou numa aflição de alma. E eu queria que vocês me ajudassem a congregar hoje. Vamos, Zacarias, então sim, te combina e tal, quando terminar o expediente a gente vai. Então nós vestimos nosso terno, gravata, pegamos instrumento e tal. E na época, como a gente era alojado, a gente tinha que pedir autorização no serviço de dia, né? Aí nós chegamos lá no serviço de dia e tinha um policial lá, um sargento, o primeiro sargento. E quando ele viu a gente vestido de terno, gravata, com instrumento, esse cara ficou possesso, cara. Ele ficou irado, né? Ele tinha uma maneira totalmente diferente. Ele se não vermelho e tal, nada contra ele, não gostava de frente. Ele falou assim, mas o que é isso aí, cara? O que é essa roupa aí com vocês? Vocês são alunos de lá? Eu falei, sim senhor, a gente é aluno. E por que vocês estão vestidos com essa roupa aí? Eu falei, então, sargento, a gente tem autorização aí só pra gente ir pra nossa igreja, congregar, e daqui a pouco a gente está de volta, né? Ele falou assim, não senhor, pode tirar essa roupa agora. Volta para o alojamento, eu odeio crente, cara. Eu odeio crente, eu tenho nojo de crente. Catou aquele espatuado dele e falou assim, crente tem que ser isso aqui, ó. Aqui, ó, por isso tem que ser isso aqui, ó. Tá vendo? Por isso tem que ser isso aqui, ó. Não tem nada de crente aqui não, cara. Certo? Por isso tem que matar os outros. Polícia tem que dar tiro, polícia tem que ter 2, 3 mulheres, polícia tem que beber, rapaz. Eu odeio, tenho nojo de crente, cara, falando dessa forma. Vai tirar essa roupa agora e volta para o alojamento. Pô, cara, que foi um baque. E, poxa, aí a gente, não, sim senhor, tal, deu de costa, né? Demos meia volta, a gente saiu correndo para o alojamento. Na hora que a gente estava correndo para o alojamento, saiu um tenente dentro de uma sala e falou assim, ó, aí a gente parou, né? Perguntou, pois não, senhor. Falou assim, quem são vocês? Vocês são crente aí? Falou sim, nós somos crente. E vocês estão indo para onde? A gente estava indo na igreja, mas o sargento não deixou. Aí ele olhou para a cara do sargento e falou assim, sargento, menos sargento. E falou para nós assim, polícia tem que ser crente, polícia tem que crer em Deus, polícia tem que ser temente a Deus, polícia tem que ser esposo de uma mulher só, polícia não tem que beber não, polícia não tem que matar ninguém não, tá? Vai servir a Deus, vai sim, vai congregar, vai ouvir a palavra, eu estou autorizando, menos sargento, menos, vai congregar, vai servir a Deus. Que horas que vocês estão de volta? Eu falei, não, acaba 9 horas do culto e a gente daqui a pouco está de volta. E poxa, o sargento ficou com um ódio, cara, daquilo. Ele ficou revoltado, né? Deixa eu pedir para as pessoas aqui.
Ele ficou revoltado com aquela situação, né? Ficou com um ódio, mas a gente foi, o tenente autorizou, né? E nós fomos, porque a minha necessidade era muito grande, sabe? Muito grande. Eu sabia que ia ser preso, que ia ser mandado embora. Eu ia ser envergonhado perante toda a minha família, meus amigos. E aqueles irmãozinhos que estavam comigo estavam muito em desespero, sabe? E alguns deles, inclusive, foram lá, testemunharam, foram obrigados a testemunhar contra mim. Eles sabiam da minha necessidade. E aí, nós fomos, só que tem um detalhe: nós não sabíamos aonde tinha uma igreja nossa. E já estava quase na hora de começar o culto, e ia chover. E para quem conhece o quartel da Vila Clarice, você tem que andar uma trilha no meio do mato, até chegar na estação do trem, passar por cima do trem, aí sair lá em cima da avenida, e começou a chover, cara. E a gente saiu tudo correndo, de terno, gravata voando para trás, esse documento, e a gente correndo com aquela chuva. A gente ia procurar um lugar para se abrigar da chuva, esperar passar a chuva, para depois a gente sair perguntando onde tinha uma igreja, dessa que a gente congrega, que a gente frequenta, né? E quando a gente subiu a escadaria ali da Vila Clarice, a gente subiu sem saber para onde a gente ia, não tinha lugar para se abrigar da chuva. Já estava caindo uma chuvona. De repente para um carro, no Corsa, acho que era um Corsa mesmo. Parou, já baixou o vidro e já falou assim: irmãos, entra aqui, cara. Era o cara da nossa igreja. Era o cara da nossa igreja. Ele viu a gente, ele conheceu pelo instrumento, a pasta da Bíblia e tal. E a gente entrou assim, um por cima do outro, com um bombardinho, outro com trombone, flauta, violino, todo por cima do outro assim e tal. Ele já saudou a gente, né, tal. E falou assim: ô irmãos, vocês estão indo pra onde? Eu falei assim: irmão, a gente quer congregar, mas a gente não faz ideia nem de onde tem uma igreja aqui. Ele falou assim: então rapaz, é na minha igreja mesmo que vocês vão, porque hoje tem culto lá e nós estamos precisando de músico. Na Vila Clarice. E nós fomos. Fomos para a Vila Clarice, congregar na Vila Clarice. Isso era mais ou menos 7 horas da noite quase, né? O culto começa às 7h30. E nós chegamos na igreja, chegamos cedo ainda na igreja. Vê como que é tudo preparação de Deus, né? Chegamos cedo na igreja, e aí quando a gente chegou lá na igreja, montamos instrumento, começamos a tocar, e foi um culto maravilhoso, muito gostoso e tal. Quem estava atendendo o culto para nós aquele dia era um diácono, né? E depois da testemunhança, tudo veio a hora da palavra, né? O sermão da palavra. E esse diácono ele falou assim: já faz 8 anos que eu não venho aqui nessa igreja. A última vez que eu vim nessa igreja foi 8 anos atrás. E hoje, antes de eu vir congregar, eu ajoelhei e falei assim: Deus, aonde você quer que eu vá congregar? E ele falava assim: eu ouvi a voz de Deus muito clara no meu coração: vai na Vila Clarice, porque na Vila Clarice hoje eu tenho uma obra para fazer, eu tenho alguém para libertar naquele lugar. Então, Deus me mostra aqui a palavra no livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Pois é Deus quem os justifica. Ele foi lendo ali, leu, e depois que ele terminou a leitura, ele começou a explanação da palavra, né? Para quem conhece como que funcionam os cultos da congregação, procura uma igreja e vai lá para você conhecer. Ele começou a lhe explicar a palavra e tal, mas chegou um dado momento da palavra, esse irmão começou a chorar em cima do púlpito. E ele fechou os olhos e apontou para mim, com os olhos fechados. Eu vi o dedo dele na minha direção, assim, na minha direção. Deus tomava aquele irmão na palavra e falava assim: hoje entrou alguém aqui e o Senhor te diz: eu vou separar 99 ovelhas e vou falar apenas com uma ovelha. Deus diz para você que entrou aqui hoje, irmão: você está sendo acusado, você está sendo caluniado, e levantaram uma acusação contra você muito grave, e você não sabe nem o que fazer, de tão desesperado que você está. Mas Deus manda dizer para você que está aqui hoje, nessa noite: você não vai contratar nem advogado, porque hoje ele batia assim no púlpito, sabe, falava assim: hoje eu me levanto do meu trono e eu te digo, eu sou o juiz do juiz e o advogado dos advogados, e eu vou te defender, eu vou defender você, eu vou justificar você, porque eu justifico aquele que me honra, que me serve nessa terra. E ainda falava mais, falava assim, profético, falava assim: você vai passar perante o juiz, perante o tribunal, perante alguém que vai te julgar, e Deus te diz: eu vou te defender. Eu honro aquele que me honra nessa terra. Eu vou te defender. Meus amigos, aquela palavra foi tão especial para mim. E aqueles irmãozinhos que estavam comigo ali do lado, eles sabiam da situação, eles olhavam para mim toda hora, me cutucavam, falavam assim: olha, cara, Deus está falando com você.
sabe? Até que é capitão hoje, né? Deus está falando com você, cara. E a igreja estava lotada de gente, né? E nossa, eu estava me sentindo assim, flutuando, né? Flutuando. Porque assim, eu nunca tinha visto Deus falar assim na boca de uma pessoa com a gente, assim, tão claramente, né? Bom, por fim, terminou aquele culto, eu estava me sentindo flutuando. Eu já sabia, eu tinha certeza que Deus ia me livrar. Eu não sabia como, porque eu estava com os 2 pés na rua. Eu tinha certeza que ia ser mandado embora, mas também tinha certeza que Deus ia me livrar, porque Deus falou muito claramente comigo naquele culto. E, bom, terminou o culto, como de costume, né? A gente começou a saudar os irmãos, né? Então a gente pega na mão dos irmãos, vai saudando, né? E faz Deus, e outros respondem amém e tal. E fomos saudando ali, um por um e tal. E aí ficou somente aquele diácono lá na frente, né? E eu fui saudar o diácono, né? Aí saudei ele, falei, Deus, irmãos, ele amém. Falou assim, onde que é a sua comum? Eu falei, minha comum é lá no Jardim do Lagalcão, em Guarulhos. O irmão era aqui? Ele falou assim, não, minha comum, acho que não me lembro onde que era. Bom, mas enfim, eu falei assim, irmão, ora a Deus por mim, porque hoje Deus falou muito claro com a minha alma, estava precisando muito de Deus falasse com ele. Então peço, irmão, ora por mim, tá bom, meu irmão? Ele falou assim, é mesmo, meu irmão? Eu falei, estou atravessando uma situação muito difícil aí, irmão, ora por mim, tá bom? Ele falou assim, pode deixar, meu. A gente vai orar a Deus por uma hora na sua vida, você ouviu a palavra? Eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre. Ele falou assim, o que está acontecendo com o irmão? Aí eu fiquei meio constrangido de falar, né? Meio constrangido, porque a coisa estava tão bem armada que até para me explicar, às vezes eu falo assim, poxa, não dá para acreditar que não fui eu, né? Eu falei assim, irmão, eu sou policial, sou aluno, né, da polícia, estou fazendo escola de soldado aqui no quartel da Clarice, e irmão, eu estou sendo acusado lá de uma coisa que eu não fiz, sabe? Uma acusação muito grave. Mas Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai advogar por mim. Ele falou, você é aluno soldado? Eu falei, sim, sou aluno soldado. Mas o que é que está acontecendo, meu irmão? Ele falou assim, eu falei para ele, né? Eu falei assim, olha, irmão, sabe o que é? Arrombaram os armários lá. E a culpa recaiu toda sobre mim, irmão. A coisa foi tão bem armada que até os meninos lá foram obrigados a ser testemunhas contra mim, sabe? Então tá tudo certo, né? Tá tudo armado já contra mim, inclusive, irmão. Pra você ter uma ideia, até a sacolinha que eu levei pro quartel, ela foi usada na cena do crime, acidentalmente. O bandido pegou a minha sacolinha e colocou lá. Então, ele falou, mas explica melhor sobre essa sacolinha aí, irmão. Eu não entendi isso. Ele começou a me interrogar, sabe, cara, como se ele fosse um juiz. E começou a me fazer pergunta, parecia que eu estava numa oitiva da SJD sendo ouvido, cara, pelo diácono da igreja. Ele foi falando, perguntando, eu fui explicando para ele e tal. Ele falou, nossa, mas que coisa diabólica e tal. Aí eu falei para ele assim, então, ora por mim. Aí ele falou assim para mim assim, irmão, você sabe com quem você está falando? E os olhos dele começaram a descer as lágrimas. Começou a descer as lágrimas. Ele falou assim, você sabe com quem você está falando? Eu falei, eu fiquei quieto, né? Não falei nada. Ele falou assim, eu sou o Tenente Jimenez. Esse eu vou falar o nome, faço questão de falar. Eu sou o Tenente Jimenez. Eu sou o chefe da seção de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, lá do Centro de Formação de Soldados. O seu processo, só de você me falar, eu já lembrei, ele está na minha mão. Eu sou o seu juiz. Sou eu quem vou julgar você, sou eu quem vou mandar você para a cadeia, quem vou condenar você, quem vou te mandar embora. Só que hoje, por essa palavra, Deus falou com o réu e com o juiz. Vá embora para sua casa em paz, porque você já está liberto. No mesmo culto, Deus me colocou em liberdade. No mesmo culto, quem pregou a palavra para mim foi o próprio juiz. O próprio juiz me colocou em liberdade. Passados alguns meses, né? Eu recebi, inclusive, uma carta só para eu assinar um ofício. A Polícia Militar pedindo desculpas para mim. Eu assinei isso ficou arquivado. E Deus me tirou de uma situação que não tinha saída. E a palavra que Deus mandou, que a porta que Ele abre ninguém fecha, se cumpriu na minha vida. Tá? Então eu senti de contar isso para vocês, porque às vezes talvez tenha alguém aqui que está assistindo essa live que talvez esteja passando por isso. Confie em Deus. Confie em Deus. Se você não fez nada, se você é inocente, Deus é o juiz do juiz e o advogado dos advogados. Independente da sua crença, independente da igreja que você frequenta, Deus é juiz do juiz
é divulgado os advogados. Tá bom, minha gente? Deixa eu ver. Tá difícil mesmo. Começou a cair um temporal, e não parava de chover. E ele sentado, e eu sentado também. Eu ficava ali, eu ficava vibrando, eu tinha 16 aninhos, ficava numa alegria, eu gostava, né? Feliz é aquele que está aqui que gosta de ver Deus operar. Deu 10 horas, minha mãe, com muito carinho, imaginou que ele tinha entendido errado. Veio, ele era muito bravo, chegou devagar. Antônio, já são 10 e pouco, ancião não vai vir essa hora na casa dos outros. E com esse temporal, você pode esquecer. Fique em paz, vai ver se você entendeu errado. Amanhã ele vai vir, ó aqui, ó, presta atenção. Quando o anjo fala comigo, ele não erra. É anjo que fala comigo, não é homem não. E se ele falou que vai vir hoje, vai vir, vai ser antes da meia-noite. Deu 10h30, a chuva não parava. Deu 11 horas. Deu 11 e pouco, nada. Aquela chuva aumentou mais ainda. E eu tinha certeza que o irmão José Feliciano ia chegar. Você tem certeza que vai chegar a tua vitória que Deus prometeu? Você tem certeza? Você está esperando aí com fé? Tá, aguarda mais um pouquinho. Já está aí do outro lado do monte, saltando nos montes. E está chegando a tua vitória. Quando deu 11 e pouquinho, a campainha tocou. Chuva que não parava. Lá fui eu correndo, abri a porta. Abri a porta, eu tinha certeza que era o irmão Zé Feliciano. Quando abri, era ele, em pé com guarda-chuva. E eu disse, entra, irmão Zé Feliciano. Ele falou, papai está aí, está acordado ainda, está esperando o irmão. Oh, mas esperando eu? Mas eu não avisei que vinha. Aí meu pai fala para ele que o anjo avisou. Falei, irmão, o pai está falando que o anjo avisou que o irmão vinha. Meu Deus do céu, fechou o guarda-chuva lá. Veio já se molhando, entrou tudo contente. Antônio, o anjo falou que eu vinha, falou, e não vamos perder tempo não. Vamos lá para dentro, que tem muita coisa que Deus vai fazer entre nós hoje aqui. E entraram, ficaram a noite inteira orando a Deus lá e Deus fazendo obra entre eles. Foi passando o tempo. E Deus deu uma revelação para mim, e meu pai atendia uma cidade chamada Andrelândia, fica no sul de Minas Gerais, e ele ia toda semana, ele ia e voltava toda semana, e Deus me deu uma revelação que eu deveria mudar para lá, só que eu tinha 16 aninhos, então, complicado, uma cidade pequena, 10 mil habitantes, para chegar lá tinha 125 quilômetros de terra. E Deus mandou eu morar num lugarejo chamado Azeite, que tem umas 300 pessoas, não tinha luz, não tinha nada. E eu contei com meu pai e para minha mãe, que Deus mandou mudar para lá. Meu pai falou, o que é isso, rapaz? Tira isso da cabeça, você vai, porque tem uma criança aí, vai se enfiar no meio daquele mundo, não vai nada, não nada disso. Ô pai, Deus falou comigo, pai. Deus falou comigo. Minha mãe falou, que é isso, meu filho? Mas de jeito nenhum, você é uma criança, não vamos deixar assim não. Não, pode esquecer isso aí, tira isso da cabeça. E nós fomos na casa do meu irmão, que tinha em São Paulo, nós conhecemos como Oswaldo Patapeiro, e chegamos nesse lugar, e esse irmão estava sentado, ele tinha uma ferida muito grande na perna, ele ficava só sentado. E na hora que nós entramos, meu pai, minha mãe e eu, entrou mais um irmão, que esse irmão até morou aqui, no Nelson Mecânico, um que veio de São Paulo, morou aqui. E esse irmão estava junto também, o senhor já recolheu ele agora uns anos para cá. E na hora que nós entramos, sentamos, eu me lembro como se fosse hoje, o Oswaldo, o Espírito Santo tomou a boca dele e olhou para minha mãe e falou assim, você quer ele vivo ou você quer esse menino morto? Ela falou, lógico que o Oswaldo me pergunta, eu quero ele vivo. Ah, é? E você, Oswaldo? Ela falou, lógico, Oswaldo, pelo amor de Deus, que assunto é esse aí? Então vocês deixam ele mudar para Andrelândia, que eu estou mandando ele mudar para Andrelândia, ele vai para Andrelândia, entendeu? E aí Deus deu a graça, e eu mudei para Andrelândia e fui para lá. Só que antes, numa das últimas viagens que eu fiz com meu pai tinha um Fusquinha, e esse Fusquinha era velho, e cada paralama tinha uma cor. Era um carro ruim, muito ruim. E os pneus careca, o volante mexia assim, o setor não pegava. A marcha para engatar precisava pôr terceira, puxar a segunda para entrar a primeira, o assoalho furava. E ele ia de 15 em 15 dias com esse Fusquinha para Andrelândia, e eu ia junto. E ele enchia de roupa que ganhava a obra da piedade e levava. E numa das viagens, depois de já uns 3 anos que nós estávamos viajando com aquele Fusquinha,
Nós estávamos passando em frente a um policial federal, que nós passávamos praticamente na porta, ali em Cachoeira, e o policial ficava ali. E de longe eu me lembro que o policial estava no meio da faixa, olhando os carros vindo, e avistou o carro. Um carro muito ruim, já fez sinal assim. Naquela época eles usavam aquele chapéu bico duplo, né? Eu me lembro que ele fez assim, tirou o chapéu, olhou, encosta aí, encostou. Por favor, documento. Vai ter o documento dele, o Sr. Antônio, documento do carro. Documento do carro. Muito bem. O senhor podia fazer um favor para mim? Aqui está dizendo que esse carro é azul. O senhor podia falar para mim que cor que é esse carro, por favor? Seu guarda, é azul, né? Azul, esse carro tem um monte de cor. Que é isso? O senhor com essas muambas ainda aí, com esse menino, que é isso? Senhor Antônio, faz isso não, isso é perigoso. O senhor andando com um carro desse, onde já se viu ter um carro desse? O que Deus preparou, né? Não, Deus não prepara essas coisas para as pessoas, não. Deus não é ruim assim, não. Não é não. Meu pai, muito humilde, ficou quietinho. Aí ele falou assim: vamos fazer assim, pega isso aqui, vai embora, chega lá no teu destino lá, leva esse carro com desmanche, acaba com isso daí e pronto, tá bom? Porque isso é um perigo, esse carro é um perigo nas estradas, tá certo? Então, ó, tá avisado, hein? Tá bom? Sim, senhor. Pegou o carro, saiu, foi embora. Viemos novamente com o carro, estava 460 quilômetros de São Paulo até Andrelândia, 125 de terra. Voltamos. Quando voltamos, ele não estava lá. 15 dias depois, fomos nós novamente. Quando estava chegando no local, de longe, nós vimos o mesmo policial em pé na faixa, olhando. Quando ele viu o nosso carro de longe, nós percebemos que ele ficou muito irado, com toda razão. E meu pai começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, coloca o teu sangue, tem misericórdia, Senhor. E ele pegava na minha perna assim: vamos, clama, menino, clama. Eu comecei a clamar. E esse guarda ficou muito bravo, esse policial, mandou nós pararmos, pegou o Kevin e pôs embaixo do braço, pediu o documento. Dá o documento, tá aqui. Do carro também. Meu pai quis falar: cala a boca, não fala nada que eu te prendo. Para, cala a boca, não fala nada. Deixa o carro encostado aí, sai do carro. Meu pai estava muito nervoso, com razão, né? Foi sair, só que a parte de cima da dobradiça do Fusquinha tinha, a de baixo não tinha, era tudo podre. E na hora que ele saiu muito rápido, a porta caiu. Eu também dou risada hoje, mas não tinha onde não. E caiu. Esse homem, com toda razão, esse policial, ficou muito irado. O senhor é um assassino, andando com esse negócio na estrada, assassino. Não sei o que, o senhor me desrespeitou, te deu uma chance. Menino, sai do carro. Ele era pequenininho, magrinho, né? E eu fui saindo pela janela, né? Aí ele falou: onde você vai, menino? O senhor não pediu para eu sair? Então, eu falei: está amarrado com a arame aqui, o senhor saiu. E eu saí, e esse homem ficou irado. Fomos para o cantinho, meu pai ficou em comunhão e começou: Senhor Jesus, cobre com teu sangue. E eu também tinha aprendido isso daí. Feliz daquele que está aqui, que aprendeu a falar: Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Tem nada mais poderoso na terra, nada. E eu clamando, ele clamando, e aquele policial andava para lá e para cá. Não sei se foi 5 minutos, 15 minutos, para lembrar disso, que foi tanta aflição que nós passamos. Ele andou muito tempo para lá e para cá. E ele olhava o documento, olhava para o carro, olhava para o outro lado, olhava para o carro, andava, muito nervoso. E de repente ele voltou e falou assim: escuta aqui, de onde é que o senhor está vindo? Eu estou vindo de São Paulo. Como? De São Paulo? 200 e poucos quilômetros para esse negócio aí? E para onde o senhor está indo? Estou indo para Andrelândia. Aonde fica Andrelândia? O senhor conhece Caxambu? Aqui no fim da loja eu conheço. Então, fica a 125 quilômetros lá. Meu Deus do céu! 200 e poucos quilômetros, quase 500 quilômetros. Escuta aqui, o senhor vai fazer o que nessa cidade? Eu sou servo de Deus, eu vou atender a obra de Deus. E ele falou: e o senhor vai levar muamba para vender? Eu falei: não, isso é roupa velha, pode abrir, os pobres, eu levo os pobres. E o senhor vai com esse carro de quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias. Há quanto tempo? Há uns 3 anos, senhor guarda. 3 anos? Com esse negócio aí? Não.
coisa. Os meus colegas nunca pararam o Senhor nesse trajeto todo. Não, Senhor. Só eu te parei. Sim, Senhor, não sorvei razão. O carrinho está muito ruim. Está muito ruim. Só eu te parei. Sim, Senhor. Quer saber de uma coisa? Não vai ser eu que vou te parar. Dó vai fazer para as caridades. Aí vai embora com esse carro. Aí pode ir embora. Esperou o momento, meu pai começou a dar glória a Deus. É isso aí, tá bom, fala a Deus mesmo, isso aí é. Vai, pode entrar. Entrou, aí o próprio guarda veio, encaixou a porta para ele, veio dentro, tudo alegre, aleluia, glória a Deus. E o guarda falou assim: vai fazer para sair, vai embora, vai. Meu pai falou: só mais uma coisinha, seu pai. Pois não, pode falar. Dá o senhor dar uma empurradinha para mim, por favor. Isso chama-se fé. E hoje Deus vai derramar o dom da fé no teu coração. Espírito maligno nenhum vai embargar tua carreira até chegar no céu. Ninguém vai te parar. Pode estar quebrado, ferido, machucado, pode estar da maneira que for. O Senhor manda te dizer: Ele vai te levar até o fim. Aí chegou um dia, ele estava comigo, minha mãe me deixou nesse lugarejo. Depois, lá ele pediu para que eu fosse com ele para a cidade, congregamos juntos. E após o culto, eu peguei esse carrinho e fui de Andrelândia para lá, que ele ia voltar de caminhão. E meu pai, como eu já expliquei aqui, ele é um homem muito duro. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, toda a sua vida eu nunca tinha visto. E minha mãe, sim, toda vez que ele ia embora, me deixava lá, chorava como mãe, né? Chorava muito porque eu ficava sozinho. E ele pegou, parou no carro, eu já estava saindo, ele em pé, minha mãe chorando. E ele parou, eu olhei nele e ele estava chorando. Eu falei: pai, não acredito. A mãe chorando, já me atrapalha isso daí. Agora o senhor também vai. Pai, que é isso? Não, filho, eu quero que você desce um pouquinho. Você desce um pouquinho? Não, pai, lógico que eu desço. Aí desci. Pois não, pai. Aí ele olhou para mim assim: filho, hoje eu vou te contar todos os segredos do teu futuro. Tudo que o anjo contou para mim. Filho, vai passar os anos. Glória a Jesus. Vai passar os anos. Deus tem uma obra muito grande para fazer na tua vida. Deus vai te colocar no ministério de ancião. Você vai ser ancião. O dom de Deus vai estar na tua cabeça, na tua boca. Aonde você passar, você vai ver a obra que Deus vai operar. Eu não vou ver. Como que o senhor não vê? Filho, não pergunta nada. Eu estou só te avisando. E olha, o diabo vai ter muita inveja de você. Vai tentar te destruir de todas as formas. Mas eu vou lá no quartinho agora, que nós nos reuníamos, que é uma salinha, né? Nós chamamos de quartinho, nós dormia lá também, e fazia uns cultos lá. E eu vou orar por você. E essa oração vai te guardar até o último dia da tua vida na terra. Me dá um abraço. Me abraçou, chorou. Eu chorei também. Não entendi nada. E fui embora. No dia seguinte chovia muito. E eu estava num lugar que era muito difícil, era uma pedreira. E eu estava ali. E eu vi um carro chegando. E quando chovia, carro nenhum ia lá. Era um Aeroíris, com tração, com corrente, tudo. E foi lá. E eu vi aquilo. Quando eu olhei de longe o Senhor falou dentro do meu coração: eu levei o teu pai e a tua mãe para o reino da minha glória. Tinha um homem perto de mim, ele falou: que carro é esse? Que louco é esse? Aqui, carro nessa época não chega. Que negócio é isso? Lá que tem aquilo lá. Eu disse: então, esse homem é doido, o que está acontecendo? Eu falei: não, aconteceu um acidente com o caminhão que estava meu pai e minha mãe, morreram os dois. Que você está ficando louco, rapaz? Onde você tirou isso aí? Que? Não, Deus falou comigo agora aqui, agora. E ele falou assim: não pode, você não pode provar que Deus falou comigo. Fui lá dentro, peguei a Bíblia, falei: abre a Bíblia. Não, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Quando ele abriu, eu falei: lê o que está escrito aí. Era o anúncio da morte dos filhos de Jó. Caiu exatamente naquilo. Chegou aquele moço, sozinho, e falou assim: ô Eliseu, você podia me acompanhar? Ó, teve um probleminha no caminhão lá que teu pai estava, tinha umas pedras que foi daqui, e estão querendo ver como que faz tudo, e teu pai e tua mãe pediram para te buscar para você estar junto lá e tal. Tá bom. Entrei, sentei, aquele moço tentava chegar até a cidade, muito difícil chegar, era uma estrada muito ruim, ia atolando, descia, nós empurrava, foi terrível, 40 quilômetros para chegar na cidade, difícil.
Chegou um ponto que ele moço entrou em desespero. Ele viu que não ia conseguir chegar, ele começou a entrar em desespero. E ele ficava apavorado. Eu falei, escuta, Zé Roberto, presta atenção. Ele falou, não, fica tranquilo, você vai deixar, já nós estamos fazendo. Para, Zé Roberto, para. Você está escondendo aí, mas Deus conversou comigo. O quê? Deus fala com você? Fala comigo. E o que ele falou para você? Morreu meu pai e minha mãe, não foi? Eu falei, mas o que é isso, Deus? Morreu meu pai e minha mãe, foi? Infelizmente, meu filho, estão os dois mortos. Falei, então fica tranquilo, já tem 2 anjos do meu lado aqui me consolando e nós vamos chegar lá. E demorou 20 horas para eu chegar. No último filho eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu vou chegar. Quando eu chegar, eu quero honrar o corpo daqueles 2. Dá força, não deixa eu fazer nenhum escândalo. Mantenha esses anjos do meu lado, porque eu estou sentindo a presença deles comigo. E me faça chegar lá e não fazer nada. Quando eu cheguei no último a chegar da família, estava toda a irmandade. E eu fui passando todo mundo, lógico, esperando uma reação. Mas agradeço a Deus que quando eu entrei, coloquei a mão no caixão, no outro caixão. Logo em seguida, todo mundo levantou no velório e começou a chorar, a clamar a Deus. Desceu um fogo do céu e eu comecei a falar línguas. Meu irmão Davi, que hoje é ancião também, veio por trás, me agarrou falando língua e o Espírito Santo nos consolou naquele momento. Passou, como foi no dia seguinte, eu achei o inário dele e comecei a procurar a Bíblia, eu achava a Bíblia. Aí, chamei um irmão chamado Moia, não sei quem que conhece ele. Chamei esse irmão, falei assim, Moia, você vai comigo lá? Em Guaratinguetá? Vou. E ele foi, e fomos lá, chegamos lá, tinha um médico, a recepcionista nos atendeu e disse, o senhor marcou consulta? Eu falei, não marquei, mas fala para ele que eu sou filho do casal que faleceu e que ele ajudou a socorrer no caminhão. Perfeitamente. Entrou lá dentro, passou um pouquinho de tempo, já nos atendeu. Um médico muito educado, e ele pertencia a uma denominação espírita, e esse homem nos atendeu com muito carinho. E começou com carinho, a falar muita coisa bonita, para me reanimar praticamente, e conversou talvez uns 20 minutos. Foi conversando. E por fim, tudo que ele queria falar, para tentar me consolar, ele falou. Aí ele disse, então, meu filho, foi assim que aconteceu, né? E procure entender os desígnios de Deus. Eu falei, tá bom, doutor? Ele falou, é isso daí que você queria saber? Eu falei, não, senhor, eu agradeço tudo que o senhor falou, mas não é nada disso que eu queria, não. O que é que você quer, então? Eu quero a Bíblia do meu pai que está com o senhor. É isso que eu quero. Como que é? Você quer a Bíblia do teu pai que está comigo? E quem te falou que a Bíblia do teu pai está comigo? Foi Deus que falou que a Bíblia do meu pai está com o senhor. Ele levantou, foi lá na prateleira, pegou a Bíblia, trouxe a Bíblia, abriu e falou, tá aí, ó, uma dedicatória que eu fiz, eu ia te entregar. Veio aí, eu li uma dedicatória bonita, tudo, guardei, falou, agora é o seguinte, já que Deus fala com você, agora você vai saber a coisa, é a verdade, meu. Eu falei tudo para tentar te consolar, agora eu vou te contar a verdade. E eu quero saber que negócio é esse que Deus fala com vocês. Porque eu estou sem dormir todas essas noites, porque o que o teu pai fez antes dele morrer foi coisa maravilhosa comigo. E eu preciso entender isso aí. Você vai me explicar agora. Você vai me explicar. Então eu vou te contar como foi. Eu vinha voltando de um quarto com a minha secretária. Tinha que fazer um quarto. Aí eu vi na hora que o caminhão caiu no viaduto. E eu falei assim, olha, que acidente teve, vamos socorrer. E eu entrei por baixo, fui lá, e realmente tinha um setor lá que era tudo cedo. Estava lá o caminhão, eu fui, a tua mamãe já estava morta, os outros estavam no caminhão também. Aí eu vi o teu pai gritava muito. Ele estava com todas as costelas quebradas, e foi uma coisa terrível. E ele segurava um livrinho, E eu quis tirar o livrinho da mão dele, não, deixa ele, não mexe não. E eu falei, tá bom, vamos para o hospital. E no caminho, ele dava um grito, e ele gritava muito, que doía demais. Então ele gritava, ai! Em seguida ele falava, glória a Jesus! Ai, bendito é o teu nome! E gritava outra vez e falava, santo, santo, santo és tu, ó Deus! E foi fazendo assim, aquilo foi me impressionando. Eu falei, meu Deus, esse homem com dores desse jeito, ainda falando glória a Deus, aleluia! Que coisa estranha! E entramos no hospital, coloquei ele ali no lugar onde tinha que fazer a cirurgia dele. E ele, doutor, não preocupa não, doutor, não adianta. Como não adianta? Eu vou te ajudar, calma, fica tranquilo. Aí já dei uma anestesia boa nele, a dor foi terminando, e eu percebia que ele estava com uma hemorragia interna, porque um osso da costela entrou no fígado e ali teve uma hemorragia. Então nós não descobrimos onde era, por isso ele veio a falecer. E nisso que ele estava ali,
ele pegou e disse assim: doutor, você é minha última missão na terra. E agarrou meu braço. E presta atenção, doutor. E começou a falar minha vida desde quando eu nasci. E foi falando. Eu comecei a chorar e comecei a ver o que é isso. Esse homem não é da terra, é uma coisa sobrenatural. Que coisa, doutor, quem está falando com você agora é o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei todos esses dias angustiado, sem saber o que fazer. O que é isso? Eu preciso conhecer esse Deus, esse homem. E quando chegou uma hora, ele segurava na minha mão, não largava, e eu comecei: liga para o doutor fulano, liga para o doutor Beltrano. E acordei todos os médicos, que era 1h da manhã, e falei: fala que o meu irmão está morrendo, para eles virem agora me ajudar a salvar ele. E foi chegando todos os médicos para tentar salvar, e não conseguimos, até que chegou uma hora e falou: doutor, eu te falei, doutor, que não adiantava, o meu senhor já está indo, ó, ele aqui no alto, aqui, já veio buscar minha alma para descansar o sono do justo. Você foi minha última missão. Doutor, agora escreve o que eu vou pedir, doutor. E eu olhei para vocês: tem caneta aí? Não tem. Acha uma caneta aí, faz o que ele está pedindo aí. Aí fala: olha, o único que vai ter caneta é o escrivão, que está do lado de fora lá, que soube do acidente. Nós vimos ele aí: chama o escrivão lá, manda entrar aqui. Entrou o escrivão com papel e ele deixou um bilhete. E o bilhete é esse aqui, está dizendo assim: meu nome é Eliseu, o nome do meu irmão é Daniel e o outro é Davi. Então estava no bilhete: Daniel, Davi, Eliseu, permaneçam fiéis. E o Senhor teve piedade e nos guardou até agora. Passaram-se 42 anos, o Senhor teve colocado no ministério de ancião, meu irmão no ministério de ancião, outro é músico, e guardou a nossa família dentro desta graça, e está tendo muita paciência com nós, e vamos lutar para ser fiel até a morte. Feliz é o crente que está aqui e que vai sair daqui dizendo: Senhor, não interessa como eu vou partir, interessa que na hora que eu vou partir dando glória a Deus na futura. São essas as obras que Deus mandou montar. Por tudo Deus seja sempre louvado. Amém.